Agora, um conselheiro por 10 mil habitantes é uma proporção bem grande. Então, se vocês pretendem usar redes sociais, blogs, e-mails, como vocês pretendem incluir também os jovens nessa discussão, né? Que essas ferramentas de comunicação elas são muito utilizadas, mas a discussão política às vezes acaba sendo bastante, às vezes difícil, às vezes distorcida. Como vocês pretendem que esse canal de participação tenha voz também aí na rede, que todo mundo acessa todo dia e tal? E a Ida? Eu também. Na verdade é uma pergunta cretina, só que eu fiquei numa dúvida. Eu procurei hoje no site da prefeitura onde que eu teria que votar. E aí a resposta é que eu tenho que votar no Jaguaré, ou seja, fora da sua prefeitura. É isso mesmo? Não tinha nenhum erro? Mas tem uma explicação. A Justiça Eleitoral não divide os territórios eleitorais por subprefeitura. É outro mapa. Então, de pronto, a região eleitoral onde está você pega um pouquinho de Jalapa, um pouquinho da Vila Mariana. Faz sua pergunta. Posso falar? A gente recebeu uma outra informação. Não, só colocar que eu também sou candidato pela Penha. Gente. Que eu também sou candidato pela Penha, e isso, do meu ponto de vista, é um absurdo que aconteceu. Eu imaginava que também era dessa forma, pode ser que seja, mas o organizador do Conselho Participativo da Penha, o responsável lá da Penha, da subprefeitura que está organizando o conselho, ele deu uma outra informação. Ele deu uma informação que eu também imaginei que fosse o TRE, pela base de dados deles, tivesse definido. Só que ele deu a informação de que o TRE só disponibilizou esses mapas para a prefeitura, e quem fez esse desenho aí foi por georreferenciamento com pessoas da prefeitura que definiu aonde que vai ser as escolas. E aí entrou uma discussão lá que, de novo, é uma questão que acho que o governo aí tem que pensar, que foi alguém da secretaria lá que não quis escutar e falou que ele era da secretaria, não, vai ser dessa maneira, de cima para baixo, vertical. E aí acabou ficando, por exemplo, a escola que eu voto, que é Arthur Alvim, as pessoas que votam nessa escola vai ter que votar em Itaquera, que é um absurdo total, assim, pra mim é um desrespeito. Tá todo mundo lá da Penha, muitas pessoas estão revoltadas. É difícil fazer as pessoas saírem de casa para votar do outro lado. Então assim, só para esclarecimento, eu não sei se é verdade, mas se for verdade, porque eu acreditava que era uma questão da justiça eleitoral, então até justificava que o mapa é diferente. Agora, se for verdade que foi definido por técnicos da própria prefeitura que estão organizando o conselho participativo, aí eu acho que é um erro gravíssimo do governo e das pessoas que estão na secretaria organizando isso daí. A gente até pode levantar isso amanhã, mas uma outra questão, gente, qual é? Que as escolas, nas eleições normais, entram as escolas particulares, as escolas estaduais, nestas só vão ter escolas municipais, porque diminui, mas também deve ter alguma historiador. Bom, faz sua pergunta e a minha pergunta é, a partir da experiência que a maioria de aqui participou do plano de bairro da Vila Madalena, como vocês encaram a questão do plano de bairro em relação à função que vai ter o Conselho? Se é contraditório, se vai ajudar? Gente, aí eu vou voltar. Acho que a gente pode ser um tempo um pouco maior, 3 minutos. E aí... Tá, tudo bem. E aí vocês já encerram também, tá? Então aí já responde e já encerra. Pedro, começa você. Com relação à primeira pergunta, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente articular também, eu concordo completamente, não basta a gente acreditar que é possível lidar com as questões de âmbito local sem pensar no impacto delas de uma forma muito maior, e é por isso que eu também acredito que uma das funções do Conselho, uma das coisas que o Conselho precisa fazer, além de buscar uma estrutura para poder existir, então
que se registrem atas de reuniões e que tenham tipo, secretariado, alguma coisa assim, que haja da parte dos conselheiros por organização própria um tipo de articulação entre os conselhos para que questões que sejam similares, para questões que tenham um impacto maior do que na região de um distrito, que essas possam ser discutidas dessa forma e que se afinem discursos e que se impulsem consensos para poder agir de uma forma articulada, cada um no seu âmbito, para poder buscar uma efetividade maior na política, né? Com relação à pergunta sobre as mídias sociais, como pensar a divulgação, eu acredito que a forma como eu mesmo já tenho feito a campanha, ela é muito baseada em mídia social. Acho que as pessoas, pelo menos os jovens hoje já estão muito conectados a isso. É uma forma da gente, se as pessoas não participam presencialmente, eu acredito que muito da atividade ela pode ser acompanhada por meio de relatos completos, por meio de um canal de comunicação direta. E é dessa forma que eu penso em divulgar o trabalho, não simplesmente como conselheiro do indivíduo, mas pensar o conselho como um todo. Assim. E, por fim, eu não lembro da sua pergunta. Sobre a relação de plano de bairro e funcionamento do conselho. Eu acho que isso é tudo articulado. Na verdade, sendo uma das funções do conselho, a meu ver, fiscalizar a ação da prefeitura, é claro que as diretrizes que foram discutidas, que foram debatidas naquele espaço, vão ser justamente os pontos que a gente vai defender, que a gente vai buscar a subprefeitura para que responda se aquilo está sendo resolvido, de que forma está sendo resolvido, e buscar levar essas respostas de maneira que as pessoas possam entender. E aí nesses espaços que eu falei, com mídia social, buscando articular com outros grupos e tendo a estrutura própria. Pensando no micro, companheiro, o que eu imagino que pode acontecer se o conselho funcionar bem e acho que vai funcionar? Se a gente, que nem, vou voltar para o meu ramo de novo, sou comerciante e morador urbano. Se a gente estuda e desenvolve uma política para a vida noturna da Vila Madalena e que tem sucesso, isso pode ser levado para o Tatuapé, que também tem um conflito semelhante. Eu acho que é assim que vai. Por exemplo, se o conselho tivesse, já existisse no tempo que aquele terreno imenso, que eu sempre achei que fosse virar um parque, que acho que era da Telesp, que foi privatizado, que vai ser o Parque Perdizes, eu acho, são 30 torres, eu acho um horror. Por exemplo, se a gente tivesse se articulado naquela época, já existisse um conselho que, essa coisa de deliberar ou não deliberar, quando você tem a sociedade organizada de fato e faz pressão de fato, às vezes tu derruba até um negócio desse, não carece de ter o voto de fato, né, naquela mas juntou gente, chegou lá e bateu o tambor, o poder público vai ouvir. Então, nesse caso, por exemplo, é uma hipótese, um sonho, tá? A gente estava organizadinho, beleza, juntando com o pessoal da Lapa, pensando na forma de que temos 30 aqui, não sei o número da Lapa, mas tem 50 e poucos na Sé, de repente esse conselho vira um conselhão e faz pressão no poder público que pode deliberar pro lado nosso. Né? Aquilo seria demais, né? Já pensou? Legal. Se a gente tivesse antes, aquilo tinha que ser um parque, né? Eu acho que é a maior perda que tem essa cidade nos últimos anos, assim, um horror. A comunicação. O Telesp não foi privatizado, tem que ser restituído para acabar o aniversário da concessão pública, né? Vamos tomar. Não vejo por quê. Vamos tomar. É um pecado, né? A ideia da moça falou da comunicação, eu acho que depois de pronto e empossados, eu imagino que vai ter alguma infraestrutura na subprefeitura para a gente. Não sei o que vai ser exatamente, mas alguma coisa com certeza não vai ser o meu computador que vai chegar lá nem meu iPhone. Com certeza vai ter alguma estrutura. Se não tiver, tem que ligar. Então, mas se não tiver, logo de cara, acho que a gente já tem que começar a se preparar para isso, para falar, bom, a gente tem sim que ter uma central de comunicação avançada, né? E aí,
os mais jovens, o companheiro que lida bem com essa coisa de tecnologia, manda ver, mas a gente não sabe ainda exatamente o que é. Se for para eu que tiver que resolver isso, vai ser um fiasco, porque eu nem meio tempo. Né? Eu sou um alfabeto digital. O Gustavo estava falando do plano diretor, eu penso isso, o plano diretor não. Como chamava os planos de bairro? Isso é um negócio, é um exercício que tinha que existir sempre, né? E acho que se a gente tiver organizado como conselho, tem que fazer força para que isso continue existindo, para que de fato essa discussão seja ampla em toda a sociedade, no nosso caso, toda a nossa comunidade aqui. Acabou, né? Acabou? Eu acho que quando a gente consegue pensar melhor no pequeno, a gente vai atingir o grande de alguma forma. A experiência que eu tenho no CADES, e que foi uma luta de fazer essa rede entre os outros conselhos, né? Aos poucos a gente foi fazendo uma rede. Hoje a gente tem conselheiros, por exemplo, principalmente dos vizinhos, que se falam, né? Então a Pinheiros fala com o Lapo, fala com a Vila Mariana, fala com a Sé, todo mundo é vizinho e a gente consegue falar, porque uma interfere na outra. Tirando o transporte, que é mais amplo, a enchente que atinge a cidade de uma forma, e essa questão imobiliária que a gente tem que lutar no plano diretor, que é macro, no plano de zoneamento, que é macro. Voltando para o plano de bairro, eu imagino que o ideal seria as subprefeituras terem planos para questões particulares da sub, não exatamente só um bairro, como é um exemplo a Vila Madalena, mas poderia ser ampliado para a sub nas diferenças que cada sub tem. Eu imagino isso. A comunicação entre hoje, o que eu já sei que existe, é uma precariedade de comunicação na subprefeitura. Então, o Conseg fez um blog isolado e da sociedade, o CADES Pinheiros tem um blog isolado, e nós conseguimos, com várias discussões, que a subprefeitura tenha no site da sub informações do CADES. A discussão que hoje ainda acontece pelos próprios conselheiros é o que vai ser disponível, o que é público, pode, não pode. Então, assim, eu vejo nessa questão de, pela informação geral, pela própria subprefeitura, um pouco ainda distante, né? Eu acredito que, felizmente, a gente tem as redes sociais para conseguir divulgar melhor as nossas questões e poder, sim, fazer, talvez, discutir essa possibilidade de fazer um blog, um site específico da sociedade civil, disponibilizando informações, né? Então é isso que eu acho. Bom, estou vendo aqui e queria ressaltar que essa experiência é de militante político. Nós vamos ficar com um monte de conselheiros e nos vão apresentar plano do bairro, desse, daquele. Podemos formar um grupo que tenha identidade, mas podemos também ser minoria nesse conselhão. E aí, morreu? Não. Essa minoria tem que ter espaço de comunicação para dizer qualquer moça for uma rede, blog, tudo. Os que entendem disso, que eu não entendo. Mas, o que a gente tem que fazer? Foi nos apresentado isso, para deliberarmos. Tantos conselheiros aprovaram. Nós, eu, discordamos. Gostaríamos que a comunidade participasse e nos referendasse para que, numa próxima situação, a gente reverta esse quadro. Que aquilo decidido, foi decidido. Aí nós vamos ficar lá de vai e volta, vai e volta, vai e volta. O conselho referendou isso. O conselho referendou. E o que não referendou? Pode ser do nosso grupo. Pode ser um grupo que tem identidade e que não conseguiu
se impor, colocar, propor. A gente também vai propor, não vai só referendar. A gente tem esse papel também de propor. Não foi aceito, não foi encaminhado, temos que divulgar, publicizar. E pode ter certeza, vão ter grupos que não batem. Não vai ter, não, mas aí é decisão do grupo que tem identidade. Esse grupo, se a gente formar um grupo que tem identidade e conseguir agir coletivamente, temos que mostrar, não é tudo igual, gente, não é. Ou a gente mostra as diferenças, isso é igual em partido, é igual em parlamento, é igual em todo lugar. Isso é o exercício da democracia que nós vamos aprender agora no Conselho Participativo. Já? Vamos falar um pouco sobre a questão local, global, com alguns exemplos práticos, né? No meu dia a dia, no movimento Boa Praça. Uma das coisas que eu gostaria de contar é um caso interessante que a gente resolveu fazer uma pesquisa dos usuários da praça para identificar quais são as questões deles, o que eles vislumbram para aquele lugar e tal. E uma das coisas que mais apareceu foi que as pessoas queriam uma quadra, né? Tinham muitos jovens, tal, enfim. E essa pesquisa, na verdade, se estendeu. A gente fez também na comunidade, porque a gente entende que não existe praça sem comunidade, que é uma praça, né? Porque a questão da ocupação, ela faz parte do processo. E a gente foi buscar, entre tantas entidades, as escolas. E uma das coisas que apareceu na escola estadual, que fica do lado dessa praça, foi o grande problema que eles enfrentam de final de semana, que os alunos invadem a escola para usar a quadra, né? E assim, pra gente que está ali, né, você fala, poxa, mas a gente tem um grande problema na comunidade tão facilmente resolvido, né? Mas está lá e isso é uma questão de vários aspectos. Essa quadra poderia ser aberta, enfim, a praça poderia atender a segunda ou a terceira demanda. No caso, a terceira era a mesa de estudo, né? Que aí também diz respeito aos moradores do entorno que são mais de elite, que dizem assim, não, porque esses desocupados que estão na praça, e esses desocupados querem mesa de estudo, né? Porque tem um bairro mais carente, tem uma favela, tem uns cortiços ali do lado, e eles querem mesa de estudo. E aí você começa a se deparar com questões locais que dizem respeito ao global, à cidade, à falta de conexão, à falta de olhar ao outro, né? A gente tem um problema lá que a gente faz eventos comunitários e tem moradores que mandam a polícia, né? Por quê? Porque eu quero essa praça tranquila, eu não quero barulho, incomoda, meio-dia eu quero dormir, né? Então, assim, a gente está falando de evento comunitário de morador do bairro, né? Então, assim, aquela velha frase, ação local, visão global, né? Tem é uma questão importante. Acho que as pessoas têm que ter ação local, né? E o olhar global, com certeza. Eu diria também, por exemplo, a gente no Movimento Boa Praça, a gente conseguiu criar um projeto de lei, né? Que é o PL de gestão participativa de praças. A gente começou pequenininho lá, né? Mas de repente isso se tornou um PL, né? Que diz respeito a uma cidade como um todo, que diz respeito a um plano diretor, que inclusive numa busca, né? A gente descobriu que o plano diretor não cita praça. Só, poxa, mas as cidades nasceram no entorno das praças, como que não me fala de praça? Né? Então a gente começa assim lá do pequenininho e de repente a gente vai para um todo, né? E volta para o pequeno, né? Porque não adianta vir uma lei, por exemplo, que vem sobre a escola, né? Que a escola é integral para todo mundo. Aí de repente as escolas não conseguem lidar com isso na prática e não conseguem colocar a escola como integral. Então tem esse vai e vem que é super importante. Bom, não vou repetir o que já foi dito, né? Coisas muito interessantes. Vou dar continuidade ao que eu estava pensando, agora incorporando outras sugestões, contribuições, colocadas inclusive nas intervenções e perguntas anteriores. Nós vimos que eu tenho que partir da realidade do povo, não da nossa cabeça. O que o povo pensa? Do ponto de vista objetivo e do ponto de vista do pensamento. Quando eu digo objetivo, eu tenho um buraco, está constatado o objetivo, mas o que a pessoa acha que é a causa que provocou esse buraco é o pensamento.
apenas colhendo todas essas informações e sistematizando, a mediação se dará por políticas públicas. E a comunicação é muito importante. Agora, não substitui a reunião. Nós temos que procurar entidades já organizadas e avançar com isso na organização do povo do bairro, que é uma questão central no meu modo de ver. Então, em políticas públicas, eu diria duas, pegando as mais gerais, que são muitas e diversificadas. Primeira, a questão socioambiental. Nós estamos vivendo, e aí eu vou responder um pouco o Gustavo, nós estamos vivendo um momento que todos os estudos internacionais e nacionais de cientistas, pesquisadores, daqui até 2100 vai aumentar a temperatura média de 2 a 6 graus. Esse aquecimento vai criar vários problemas para a população de São Paulo. Vai se interferir nas condições de saúde, na economia, não estou falando na questão agrícola, vai provocar enchentes, vai agravar os eventos extremos de tufões, aqui em São Paulo, muito mais chuvas intensas, e a nossa infraestrutura para isso não está preparada. Então, como mitigar isso? A mitigação é o chamado serviços ambientais. O colega que falou, outros falaram também. Nós temos que trazer a floresta para a área urbana, porque é a floresta, a mata, a cobertura vegetal que ameniza o clima, que permite, no extremo, a produção de água e que permite uma melhor qualidade de vida. Essa questão, ela envolve a questão de transporte, envolve a questão de saúde, inclusive na própria educação, a educação ambiental. É uma política mais geral que costura todas essas políticas setoriais. E por último, eu acho que seria como é que nós entendemos essa relação política com a questão da reforma política. Não dá tempo, não, depois eu dou minha opinião. Então, respondendo a pergunta da colega sobre a comunicação, eu creio que a prefeitura já deve ter feito estudo para poder estar formando isso aqui. E, na verdade, a internet é um vulcão erupção, tá? Quando ela transborda, ela atinge quem está ao seu redor, tá? Vou citar um exemplo aqui, não me lembro bem o estado, mas essa semana um rapaz foi apreendido a moto dele. Ele xingou o policial na rede, quando ele deu fé, a polícia estava na porta dele. Então, tipo assim, geralmente, às vezes você acha que você só posta para amigo, tá? Mas às vezes tem outras pessoas também que estão vendo. Então não é mais, a internet não é mais privada, praticamente a internet é pública, então todo mundo se vê o que o outro posta. Então, tipo assim, ele se surpreendeu ao ver a polícia na porta dele, levando ele para a delegacia. Quando ele chegou e perguntou pro delegado, o delegado falou: você xingou os policiais porque aprenderam sua moto. Então, sendo assim, você vai responder processo, você só sai daqui após o pagamento de fiança e ele está correndo risco de ser processado por conta disso. Então a gente sabe que se eles montaram, eles vão ter que dar ferramenta para a gente trabalhar, né? Então não adianta eu pegar uma criança, soltar ela sem que ela saiba andar, né? Botar ela de quatro sendo que ela não saiba caminhar. Então, tipo assim, eles vão dar infraestrutura para a gente e a gente tem que ir junto à população, não só no meu bairro não, tá, gente? Em todos os bairros, tentar agregar aquela população a nós, porque, tipo assim, eu acho que antes de tudo, a gente temos que ser agregador, né? Trazer a população para mostrar que aquele conselheiro não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, desde que todo mundo colabore. Obrigada, gente. Boa noite. Cecília. A sua cadeira. Não, piorou. Aí. Vamos lá? Bom, quero começar respondendo a sua... Qual o seu nome? Rebeca. A iniciativa local, se quiser entrar lá, www.iniciativalocal.com.br, tem um sisteminha de comunicação que já está comprovado que funciona, que envolve algumas ferramentas. A internet é uma ferramenta. Agora, tem gente aqui que não entra na internet, tem gente que não frequenta esse ambiente e tal.
certo? Virtual. Como é que a gente pode atingir as pessoas? A gente monta um sistema com eventos, com internet, com reuniões, com um monte de outras coisas que é possível fazer com que as pessoas interajam um pouco mais. Agora, tudo isso depende de recurso. Tudo depende de recurso. Não dá para fazer isso do nada. Então, no começo nós vamos ter que começar com o que é possível, que a gente não sabe o que vai ter. Não existe garantia nenhuma de que a gente vai ter estrutura. Porque até agora, todos os conselhos começaram com a promessa de que ia se estruturar. Não existe isso. Não dá mais para a gente ser ingênuo e acreditar que uma das coisas que acontece é isso que aconteceu com esses dois rapazes aí da Penha. Tá? Ou seja, misinformation, que é um baú de informações desconectadas e ninguém sabe exatamente o que acontece. Que é também o que acontece na macropolítica em relação à micropolítica. Né? Os interesses particulares, eu não estou dizendo interesses econômicos, às vezes o interesse coletivo, o interesse social, eles se confrontam com os interesses maiores. Agora, para isso, para a gente começar a resolver esse problema, a gente tem que identificar as partes. Vamos identificar as partes, vamos escancarar, para saber, todo mundo saber de onde estão saindo esses discursos. Entendeu? Então, peraí. Para quem interessa o problema de segurança? Quem ganha com a insegurança? Já deu? 30 segundos. 30 segundos. Quem, entendeu? Identificar isso aqui é um dos nossos papéis. Entendeu? Não é... É o primeiro, gente. Então, provavelmente a gente vai entrar lá para saber, inclusive, plano de bairro. Porque estamos tendo reunião de plano diretor, como tiveram em 2002. Esse processo aqui de plano diretor está sendo, do meu modo de ver, muito mais pobre do que foi em 2002. Muito mais pobre. Gente, eu vou pedir licença para me retirar, tá? Eu fui doar sangue, eu estou meio cansada. Então eu fui trabalhar. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, boa noite a todos e bom descanso. Sábado, bom, aproveito para fazer o convite. Sábado. Deixa a Moura falar, daí. Não, mas ela está indo agora. Sábado vai ter uma festa de confraternização da Rádio Madalena e como no dia seguinte é a eleição, um pouco a ideia é confraternizar aqui na casa os que horas é? Teoricamente começa às 4 ou 5 da tarde, mas vai a madrugada dentro. E vai ter música, vai ter. Aqui. Depois da audiência. Né? Depois da audiência. Tchau. Quem vai votar? Moira. Eles só fazem votar agora. O município todo não vai votar. Eu vou começar também pela pergunta da Rebeca, porque é lógico que eu não acho que só com os vizinhos a gente vai fazer a eleição de ficar conhecido. Mas a gente está usando sim a mídia eletrônica, as redes sociais, e a ideia é justamente essa, porque se você tem 500 contatos, esses 500 compartilhando, você já vai chegar a um número muito maior que você vai se tornar conhecida. E fora isso, a gente também fez um plano de estudo de a gente fazer divulgação pelos nossos meios, pelos nossos coletivos. Então, por exemplo, sexta-feira a gente foi numa reunião que tinha uma dúzia de pessoas, e só que uma conhecia o outro, só que de repente estavam falando de mim no Facebook numa outra comunidade que não tinha nada a ver, e já puxou para outra que conhecia não sei quem. Então isso vai se espalhando, é uma rede mesmo. Então, assim, a ideia é começar por aí, porque é mais fácil, a gente teve pouco tempo, né? Então a gente não tem. Então a gente usa assim, e-mail também, a gente divulga para os conhecidos e os conhecidos vão repassando. Então é muito bom você ter conhecidos, porque esses conhecidos se espalhando, a gente vai se tornando conhecido de mais gente. Agora, outra coisa que eu queria linkar, Gustavo, como você chama? Yutaka. Desculpa. Então, com a do Gustavo, porque eu acho assim, uma das ideias que me atraiu justamente foi o micro, entendeu? Não o macro, porque se eu tivesse que
cair na prefeitura para fazer plano de mudança para a cidade, já não vai dar. Mas, porque a cidade tem um plano diretor que fornece, né, as diretrizes e como vai rodar a cidade. Né, faz o plano macro. Cada subprefeitura tem tem o seu plano regional, que daí ele vai detalhar um pouco mais para aquela região essas melhorias que estão no plano diretor. Então, assim, o que eu acho é que devia ter sim um plano de bairro, que é uma coisa que ainda não é conhecida aqui, que não existe, mas que eu acho que seria perfeito. A Vila Madalena é pioneira? Não, existe, mas estou falando, não é nem reconhecido o bairro oficialmente, não existe, né? Não é uma figura oficial. São territórios que eles chamam, inclusive. Mas assim, o que eu acho importante é ter um plano de bairro, porque é mais... porque a gente vai pegar no foco, a gente vai determinar quais são as ações, quais são os projetos, quais são as obras, qual é o investimento que vai ser feito naquela região. E isso é mais fácil de controlar. Eu no meu bairro, que eu sei, que eu conheço quais são os problemas, qual é a possibilidade, eu acho que assim, tem muito mais chance de dar certo, porque você vai, e é uma coisa controlável, você está ali na subprefeitura, você está controlando se aquilo que você propôs, o que eles propuseram, se aquilo está funcionando. E eu acho que se a gente conseguir alguma melhoria que seja para um bairro, aquilo tem condição de se espalhar para os outros também. Então é uma coisa que a prefeitura, daí a cargo da prefeitura fazer aquilo em progressão geométrica. É isso, gente. Não, a Vera não respondeu. Respondeu. Você sentou aí, eu fiquei. Eu mudei de lugar. Ela quer falar duas vezes, então ela mudando. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Quem quiser levar um pouquinho do... Não tem muito, mas quem quiser levar os... Tem mais. Gente... Nosso material com os números. Amanhã vai ter mais material, só que vai ter que vocês vir a pegarem aqui. Lá pelas 4 da tarde vai ter deste material para levar para cada um distribuir. Tá? Não, venha a pegar. Depois dá para mandar perguntas lá na página do Facebook. Agora vem a sessão de karaokê. Dá para mandar perguntas.